Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Cadê o povo? Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para a nossa live semanal aqui no Instituto Diogo Lustosa. Eu de novo junto com a minha parceira Juliana Ghiotti. Eu. Vamos falar hoje sobre Biothreads, essa técnica que o pessoal tem perguntado demais pra gente, falado muito sobre qual que seria, assim, várias perguntas a gente tem recebido, né? Até se seria um tipo de fio diferente, etc. E a gente vai esclarecer isso para vocês, né? E a gente está bastante empolgado para essa live de hoje, porque realmente fios é a nossa paixão, né, doutora Juliana? Sim, porque a gente mais acredita no Instituto, a nossa parte clínica aqui é muito pesada em fios, então realmente tem um resultado, faz uma diferença muito grande para o paciente. O resultado a gente consegue ver, um resultado rápido, que é o que o paciente precisa, né? Sim, a gente acredita que os fios são um dos pilares da harmonização facial, assim como o preenchimento, como os bioestimuladores, a toxina, redução de volume com algumas técnicas como bichectomia, lipoaspiração. E os fios estariam entre esses pilares. Quem não faz fios está perdendo uma boa oportunidade de ter vários ganhos para o paciente, seja ganho de estímulo de colágeno, melhora da flacidez, menos uso de material preenchedor, hein? Isso é muito bacana, porque a gente, você tem só uma ferramenta que é o preenchedor, você precisa de muito mais quantidade para fazer uma harmonização facial do que quando a gente associa nessa harmonização os fios. Então, é uma mudança aí, né, Ju, que muita gente não faz, não sei se não acredita, né? Lógico que tem que ter a técnica correta, a indicação correta, o paciente correto, para a gente ter sucesso com a técnica, com os fios faciais, né? E é o que eu bato sempre na tecla é o seguinte: a gente precisa fazer os fios porque eu vou trazer para o paciente um rejuvenescimento mais natural. Né? Eu não vou ficar preenchendo. Talvez a técnica do preenchimento seja a última técnica que a gente use para fazer um refinamento. Mas eu preciso trabalhar a qualidade dérmica do paciente, eu preciso reposicionar esse tecido. Então, com isso, eu trago mais naturalidade para o paciente. Então, é aquele rejuvenescimento que o paciente tem e que as pessoas reparam e falam: você está bem, mas não sabe o que foi feito, né? Mas, doutora, diz pra gente, o pessoal quer saber o que é o Biothreads mesmo? Biothreads é uma associação de técnicas que a gente usa, que é o bioestimulador mais os fios. Isso tudo numa mesma sessão. Só que é o seguinte, não tem uma receita de bolo. A gente tem que fazer uma análise facial do paciente, entender sobre, na verdade, sobre envelhecimento, né? Para a gente poder fazer esse reposicionamento de tecido. Isso é muito importante. Não existe um traçado certo, não existe apenas um traçado. A gente tem que fazer um estudo com o paciente para entender sobre o envelhecimento e reposicionar o tecido. Exatamente. E assim, mas o que o Biothreads, que a Jo acabou de falar, associando técnica, fios, mais o bioestimulador e mais algumas outras coisas, tá? Não é só isso. Mas a ideia é o que? A gente conseguir um reposicionamento tecidual e aproveitando esse reposicionamento tecidual, essa posição de lifting facial, dos tecidos faciais, obviamente, novo tecido, né, que a gente consegue com a associação dos bioestimuladores. Então a gente vai conseguir a formação desse novo tecido em volta das partículas dos bioestimuladores em uma posição de lifting facial. Talvez essa seja a grande sacada. E assim, a gente tem feito vários casos como esse, já acompanhado há um bom tempo, e realmente tem dado muitos bons frutos, só que a gente quer ir além disso, né, Ju? A gente está começando a fazer pesquisas clínicas, porque a gente está fazendo doutorado, né, na Argentina, não sei se vocês sabem, e a gente está estudando a fundo realmente que tipo de ganho, né, quais as vantagens, se eu tenho um lift, a durabilidade, se eu tenho um lift maior, menor, espessura dérmica, tudo isso a gente está estudando para tentar comprovar, né, com dados mais objetivos, que a gente tem visto já clinicamente, que é uma melhora dos resultados
O que a gente sempre fala em harmonização, se você associa técnicas, você tem mais resultados. Só que eu acho que essa associação especial, ela é especial, né, Ju? O paciente quer realmente um resultado, né? Não adianta. E o Biothreads, ele veio para trabalhar em duas camadas, né? A gente trabalha uma camada superficial e uma camada de reposicionamento de tecido, que é a camada de gordura. Então, aquela gordurinha, porque na verdade a gente tende a envelhecer e vai caindo, a gente vai fazer o reposicionamento. Isso é muito interessante. Sim, o bioestimulador vai aumentar, né, a intenção, o intuito é a gente aumentar a espessura dérmica, trazer mais luminosidade para o tecido, um pouquinho de volume, então a gente não faz para todos os casos o mesmo traçado, vai depender muito do que o paciente apresenta para a gente. Sim. Então, nem o mesmo traçado dos fios, nem o mesmo traçado dos bioestimuladores, nem a mesma diluição, né, desse bioestimulador que a gente vai usar, que pode ser tanto o ácido polilático, no caso do Sculptra, como a hidroxiapatita, que pode ser o Diamond, o Radiesse, né? Então a gente não tem uma receitinha pronta, mas essa associação a gente já tem como certo, como sendo de fato um diferencial na prática clínica da harmonização facial. Sim, e a gente viu muitos resultados com os pacientes e eu optei em fazer o Biothreads comigo. Sim. Então, assim, o resultado para mim me trouxe um rejuvenescimento muito bom. Hoje todo mundo olha para mim e fala, nossa, você está bem, hein? Mas por quê? Hoje a gente preconizava uma técnica de 12 fios. Em mim, para vocês terem ideia, foi usar 16 fios. Então, assim, isso varia de paciente para paciente. Bioestimulador, quantidade também de paciente para paciente. E é o que a gente vai falar isso daqui no curso que nós vamos ter aqui, né? Em abril. E rejuvenescimento facial natural. Aquela face que não é muito marcada. Você fala, nossa, você está bem, a face está luminosa. Nossa, como você está bem? Mas não tem aquela coisa muito marcada, né, mostrando exatamente o que foi feito, onde foi feito. Isso tem agradado muita gente. E aqui estão perguntando a respeito do malar. Gente, vamos usar primeiro os fios, vamos utilizar os fios primeiro para fazer o reposicionamento de tecido, porque às vezes a gente pega aquela gordurinha que está um pouco deslocada e caída e eu reposiciono. Então eu consigo fazer um preenchimento com essa gordura na própria face, e às vezes eu não preciso usar o preenchedor. Isso é interessante a gente começar a visualizar e usar o preenchedor como mais no final, como eu falei, um refinamento, né, Diogo? Isso, mais uma ferramenta, mais uma opção, mais uma carta na manga ao final, porque muitas vezes a gente tem uma deficiência de volume na região do arco zigomático, né? Há quem chame de malar essa região também, e a gente pensa, pô, será que eu já preencho? Às vezes apenas com reposicionamento tecidual conseguido pelos fios faciais, a gente já consegue essa volumização, que é feito de uma forma natural. Eu pego exatamente o que o paciente já tem e reposiciono para o seu sítio original pré-pitose, antes da queda dos tecidos faciais. Isso me agrada bastante, porque passada a acomodação dos fios, porque no início a gente tem uma sobrecorreção, passada a acomodação dos fios, eu não tenho aquele volume ainda que eu almejo e o paciente quer, aí sim eu lanço mão de um material preenchedor, né, de volumização conseguida por esse material preenchedor localizado e não mais com tanta necessidade de quantidade, e isso dá muita naturalidade para os casos, né, Ju? Ó, o doutor Thales está aqui perguntando. Tá. Thales! Grande buco. Grande buco. O Thales está perguntando Professor. aqui como utilizar o combo. Pode utilizar, né, o combo Biothreads em pacientes com cicatriz de acne. Excelente indicação. Sim. O bioestimulador vai estar trabalhando, a acne, nós vamos fazer um reposicionamento de tecido, então assim, tem um resultado muito bom, pode fazer que vale a pena. A Sim. doutora Simone, que ela vem fazer o curso com a gente, né? Esperamos. Ela quer saber se no curso de fios terá a prática de quais fios. Nossos queridinhos, fio russo, iremos trabalhar com silhuete, iremos trabalhar com Biothreads, tá? E aí o Biothreads, no caso, é o fio de PDO, de polidioxanona. Vamos trabalhar também, né, na mesma técnica com fio de ácido polilático. Sim. Podemos usar a policaprolactona, não vai mudar muito, a gente até pode conversar sobre isso, né? E assim, se a gente tem uma face pesada, uma face mais envelhecida,
a gente vai precisar em alguns casos do fio russo, né? Não é o fio que a gente mais usa, não é o fio que eu acho que tem a maior aceitação de todas, mas em alguns casos, né, só ele vai ter um resultado de fato impactante. Então ele também é importante na prática da harmonização facial. Mas o que a gente vai trabalhar mais, né, Ju? Com certeza vai ser o fio de polidioxanona, os fios COG, são fios de tração, são fios espiculados, ou seja, tem garras, e a gente tem uma técnica própria, quantidade de fios, o traçado, o tipo do fio, o calibre do fio, o tipo de face, a mobilidade. Então são vários poréns, vários pontos para que você tenha sucesso com os fios. Não é para qualquer face, qualquer caso, qualquer fio, não. Tem a receitinha, porque a gente tem realmente bastante experiência com esse tipo de material, tipo de técnica. A ideia é abrir a cabeça de vocês, né? Aqui o Rafael está perguntando se a gente utiliza como primeira opção. Eu, particularmente, junto com o Diogo, a gente utiliza sim os fios como primeira opção. Porque a maioria das pessoas ela já vem com pitose, então a gente já está atendendo mulheres aí de 30 a 80 anos. Então, cada caso é um caso. Então, a minha primeira indicação, sim, a maioria das vezes, sim, são os fios, primeiro para fazer o reposicionamento de tecido e depois a volumetria. Tá? Exatamente. Se a gente pensa em pitose, a gente tem 3 opções, tá? Se a gente tem uma pitose leve, eu posso fazer um preenchimento full face, que eu posso ter resultado sim, ou eu posso associar fios com preenchimento, que pra gente é a melhor opção, a melhor técnica, que dá mais naturalidade. Eu não só faço a hidratação profunda, atraio água com ácido hialurônico, como também trabalho, né, formação de colágeno, elastina, retração tecidual e N coisas que a polidioxanona traz de benefício para a gente. A outra opção, a segunda opção, é a gente trabalhar numa pitose mais moderada e tal, a gente trabalhar com fio moderado ou avançada, né, principalmente avançada, né, a gente trabalhar com fio de polipropileno. Ou, em alguns casos, não tem jeito, a gente tem que associar, ter parceria com um cirurgião plástico, a gente pode necessitar de uma ritidoplastia, de uma cirurgia plástica, propriamente dita. Então, são as 3 opções que a gente tem, né, Ju? Sim. E qual o melhor momento, pessoal, para fazer o Biothreads? Então, gente, eu tenho 17 anos, eu já fiz, viu? Mentira. Deixa eu falar pra vocês. Mentira, achei que era verdade. Não, mentira. Me enganou. Eu tô com 22, viu? 22 anos. Deixa eu falar pra vocês. A melhor idade é aquela idade que você se toca e você vê que você tem uma flacidez. Hoje nós temos pacientes aqui a partir de 25 anos. Já tem uma certa flacidez. E deixa eu falar uma coisa. Não é só a flacidez. Até o Thales está aqui perguntando, Ju, é só a flacidez? Não. A gente precisa dar uma qualidade pra pele. Sim. Então, quanto mais cedo eu começar esse reposicionamento e melhorar a qualidade dérmica, para mim é muito melhor. Eu vou envelhecer muito melhor, entendeu? Talvez um diferencial, né, Ju, que a gente pode falar para as pessoas é o seguinte: eu tenho flacidez, só o fio de tração que resolveria? Não, eu poderia fazer um fio liso, poderia usar um bioestimulador, são outras opções. Só que o fio de tração é o único que eu consigo resolver uma pitose de fato, né? Uma coisa é flacidez, às vezes eu tenho flacidez e não tenho pitose, mas se eu tenho uma pitose moderada ou avançada, só o fio vai conseguir trazer esse benefício para o paciente. Logicamente que o preenchimento, como eu falei, consegue sim um lifting volumétrico pela quantidade de material preenchedor, só que em uma pitose leve. Se eu tenho uma pitose moderada ou avançada, eu precisaria de uma quantidade imensa de material preenchedor, que pra gente, na nossa filosofia, não faz sentido. Sim. Aqui, ó, a doutora Lívia está aqui perguntando, Ju, vou colocar mais fios? Doutora Lívia é lindíssima, tem um rosto maravilhoso, e nós colocamos fios, uns 12 fios, há uns 3 meses atrás. Sim. E aqui, vai colocar mais fios, por causa da flacidez. Ela fez bariátrica, então ela tem uma flacidez. Então a gente vai colocar para ter mais estímulo de colágeno. Sim, esse tipo de paciente ele precisa de uma frequência inicial maior. Eu falo para os pacientes, né? Inclusive ela que é nossa colega e foi nossa paciente, até inclusive durante o curso, a gente precisa de um boom de colágeno inicial para depois ter uma manutenção mais espaçada. Inicialmente, né, Ju? A gente precisa fazer, às vezes com menos de 6 meses, fazer de novo. Aí sim, a gente tem um ganho importante para depois ter aí um período aí a cada 1 ano, né, ou 1 ano e pouco talvez, né, dependendo muito
do grau de flacidez, do grau de pitose que esse paciente apresenta, né? Sim. E ainda a doutora Lívia quer saber quando indicar a bichectomia para fazer fios de PDO. Essa pergunta é boa. Essa daí é quem está sabendo das coisas, né, Ju? Já está seguindo a gente, né, Lili? Deixa eu falar para vocês. Gente, viu uma pitose, tem um JAWS, fez a tração, eu vou pegar essa gordura e levar para cima, somente o fio ele não vai dar uma tração total. Então eu preciso tirar esse volume, eu preciso sim fazer a bichectomia. Quase a maioria dos nossos casos a gente leva o paciente para a bichectomia para depois fazer os fios. Essa associação é muito importante. Sim, se a gente vê um JAWS hipertrofiado, pitosado, não tem como, é questão de física, né? Eu tenho um tecido volumoso com a queda. Se o fio vai trazer esse tecido, esse volume para cima, o que vai acontecer com a face do paciente? Vai ficar mais volumosa. E esse volume vai vir aonde? Exatamente ao lado da comissura, que é exatamente a região que a gente consegue uma melhora com a bichectomia. E a bichectomia, bola de bichar, é uma gordura profunda. Então a gente tem sim uma melhora do contorno facial sem flacidez. E isso nos agrada bastante. Então, quando a gente tem, né, Ju, uma necessidade de um rejuvenescimento facial mais completo, que a gente vai lançar mão de várias técnicas para chegar num resultado ótimo. A gente tem ali, como eu comecei a falar, vários pilares, um deles é os fios, que talvez sejam um dos nossos carros-chefe. Só que se a gente vai pensar em vários procedimentos, a gente pode lançar mão de outras técnicas que vão otimizar os fios. Um deles, que talvez seja o primeiro que a gente inicia, é a bichectomia, lipoaspiração da papada e do JAWS. Aí sim a gente poderia fazer o fio, só que antes eu tenho um tratamento mais completo. Eu posso já falar também de tratamento da pele, né? Eu posso melhorar essa pele. Depois eu posso ainda fazer uma toxina botulínica para desarticular essa musculatura, tirar essa força muscular para eu ter um lifting mais interessante, né? Sem essa ação muscular puxando ao contrário. Eu quero fazer um lifting. Imagina que eu tenho uma musculatura em volta dos olhos, na testa, entre as sobrancelhas bem forte. Isso pode interferir no meu lifting com os fios. E ao final ainda tenho a carta na manga que a gente fala, né? Que é a possibilidade de fazer o preenchimento facial, volumetria pontual, para a gente conseguir acabar de esculpir essa face, né, com excelência. Né? O Thales está me perguntando a respeito de fios faciais, se eu associo fios faciais com o fio do pescoço. Associo sim. E geralmente, em média, tem pacientes que eu passo até 10 fios de cada lado, mais 8 fios no pescoço. Então, assim, depende muito da análise do paciente. Eu preciso ver a necessidade que o paciente tem. Tá? Então, pode sim ser feito tanto fio facial quanto fio no pescoço. Sim, são possibilidades que a gente tem, né? Trabalhar terço médio, inferior e a região do pescoço, da papada, tanto com fios lisos, né, como com fios de tração. Então, assim, a gente fica falando muito fio, entendo que o nosso carro-chefe é o fio de tração, né, um fio que dá não só o estímulo de colágeno pela polidioxanona, ele tem um volume, né, maior do que um fio liso, então ele promove um estímulo bem interessante, mas ele pode ser associado ainda com os fios lisos. A gente trabalha muito com o fio liso de PDO para várias situações, e muitas, né, Ju? É interessante porque a gente não pode esquecer do fio liso de PDO, ele tem um lugar de destaque na nossa prática clínica. Por exemplo, a região da glabela, que é uma região importantíssima para harmonizar. O pessoal se queixa muito, né, do 11, ou um vinco único aqui na região da glabela. A gente precisa fazer toxina antes, mas a gente vai trabalhar com subincisão e também com a instalação de fios PDO. E aí o fio PDO teria uma característica bem interessante, ele não tem garras nessa situação, ele vai funcionar como um implante sólido, dando volume, estimulando a formação de colágeno na região que está ali, né, sofrendo aquela ação muscular, formando aquele vínculo. A gente vai devolver vida para aquele tecido naquela região e dar volume sem risco, né? Que o material preenchedor nessa região é uma região de alto risco, e com o fio PDO a gente não teria esse risco. Então é uma região bem interessante para a gente trabalhar com fio liso. Olha que interessante, a Isa está perguntando aqui se a gente faz um estimulador e coloca os fios mais superficial. Não, Isa,
o fio é no subcutâneo. Eu preciso ir nos coxinhos adiposos para reposicionar esse tecido. Na verdade, o bioestimulador é uma camada mais superficial. Tá? Ele diluído na proporção certa, tá bom? Sim. Porque aí o bioestimulador, ele tem duas possibilidades. A gente pode trabalhar com ele para fazer volumetria pontual, como o ácido hialurônico crosslink alto, ou a gente pode usá-lo como um bioestimulador para melhora de espessura dérmica. E nesse caso, ele precisa estar com a diluição maior e precisa estar num plano mais superficial, no caso, o plano subdérmico, logo abaixo da derme. Aqui, e as meninas estão perguntando aqui se a gente gosta de fio de tração na região do pescoço. Sim, mas eu tenho que entender um pouquinho que se eu tenho uma flacidez, eu vou precisar de fio liso. E o fio de tração é para reposicionar, tá? E a gente não pode prometer muito para o paciente. A gente vai ter um resultado imediato que traciona na hora, mas depois o tecido vai voltando para o lugar. Então eu preciso colocar o fio liso para estímulo de colágeno. E tá? o pescoço, pessoal, né, os profissionais que estão assistindo, tomem cuidado, porque é uma das regiões da face mais difíceis de tratar. Então, primeira coisa, se é difícil, uma técnica só não resolve, concorda? A outra questão é a seguinte, às vezes uma sessão só daquela técnica também não vai resolver. E mesmo, né, Ju, usando tudo, pode ser que ao final eu não tenha um resultado de 100%. Então a gente pode fazer assim, fios lisos, fios de tração, bioestimulador. Aí a gente está falando de biothreads, que é o que a gente acredita bastante. Também outra sacada é fazer um preenchimento, um contorno da mandíbula, que a gente pode usar em várias regiões. Essa volumetria define bem o pescoço, traciona os tecidos aqui que podem ter uma flacidez. A gente ainda tem ultrassom microfocado, então são várias técnicas e quanto mais técnicas a gente puder associar e o paciente puder, né, pagar por isso também, lógico que é um ponto importante, mais resultado a gente vai ter, porque é uma região difícil de tratar. Olha, a Lívia está perguntando aqui, quando o fio superficializa, gente, fica muito evidente, tem que saber tirar, viu? Isso a gente vai mostrar para vocês aqui no curso, É isso aí. como colocar e também como tirar, para vocês Sim. terem resultado. Superficializou, tem que tirar, senão fica um incômodo muito grande para o paciente. E é a maior intercorrência que a gente tem, né, Ju, é a superficialização dos fios. Então, o plano do fio de tração não pode ser um plano superficial nunca, né? Nunca, de forma alguma. Então, pensando nisso, se fica superficial, vai ficar marcando, não adianta ficar, eu vou fazer, sei lá, radiofrequência, sequenciação, vou colocar. Não, tem a técnica que não é complexa, mas exige um instrumental específico, exige, logicamente, o domínio, saber a técnica de remover esse fio da região. Não é algo complexo, a gente ensina durante o curso, mas precisa, né, realmente de um conhecimento para isso. O Murilo está aqui perguntando se escultura é excelente para o pescoço. É assim, qualquer bioestimulador associado com os fios, até o Biothreads também é excelente, viu, Murilo? E outra coisa, me perguntaram se a gente faz fio russo no pescoço. Não fazemos, tá? Por causa da espessura, por causa do envelhecimento. Então, assim, tudo que é definitivo, principalmente para o pescoço, de jeito nenhum. É porque se a gente pensa, né, no fio russo, como a gente usa para o terço médio inferior, estando supra-esmas, ou seja, bem profundo, o máximo que eu consigo, né, sem chegar na musculatura, o pescoço, que tem uma espessura muito pequena, né, a gente não tem tanto tecido, aí no processo de envelhecimento isso pode ficar aparente. Como tem mentira, gente, não tem mentira. Alguns profissionais fazem, eu respeito, a gente visualiza isso, só que eu tenho outras formas de tratar, então eu não acho que é o melhor caminho na nossa filosofia, nada contra, né? Eu sei que tem alguns colegas que fazem, e assim, os fios, se você trabalhando bem o terço médio inferior, fazendo um lift adequado, ele vai já melhorar o pescoço, ainda pode fazer o fio no pescoço e pode associar técnicas, então a gente tem várias possibilidades, várias ferramentas para trabalhar, para melhorar essa região. Olha, o Thales está perguntando aqui, os pacientes com bandas batismais. Olha que interessante, Thales. A gente associa a toxina primeiro, tá? Para depois a gente poder liberar essa musculatura para a gente fazer o Biothreads. Isso está no Biothreads, tá? A gente não está entregando tudo, não é só o bioestimulador com os fios, a toxina está no meio, tem outras coisinhas no meio também, né? A gente não vai falar de tudo, nem porque há tempo hábil, não há essa possibilidade,
mas a toxina é uma das ferramentas importantes para a gente otimizar o lifting facial, otimizar a nossa técnica. Então, a toxina está dentro aí do BioThreads também. A doutora Ariana quer saber se o paciente que precisa de lip lift, se ele faz a cirurgia antes ou depois dos fios. Não tem muito problema. Eu, assim, faria depois, porque se a gente faz fios, eu vou ter uma acomodação em poucos dias, 15 dias e pouco. Se eu fizer a cirurgia de lip lift, talvez tracionar, manipular essa região, eu preciso de mais tempo para poder trabalhar com fios. Então, eu faria primeiro os fios, depois o lip lift. Mas, assim, não tem a ordem não tem muita diferença aí, não. E qual que é a durabilidade dos fios? Olha aí que interessante a durabilidade. Eu tenho pacientes como gostaram muito do procedimento um ano atrás, já estão repetindo. Então, quando eu passo os fios, eu sinto que nós tiramos fotos no Vector, né, Diogo? Do antes e depois, o que nós vimos? Que o paciente teve a perda, sim, da tração, porque acontece, né? O fio ele entra em processo de absorção, mas ele não voltou a ser como ele era. Então, isso é muito interessante. Então, o fio, ele tem um prazo de resultado aí de mais ou menos um ano e meio, né? Então, a gente está sempre refazendo. Agora, nós estamos já fazendo os pacientes que fizeram um ano atrás. E o resultado é excelente. E varia, né, pessoal? Tem casos que são bem mais difíceis, tem muito mais flacidez e pode ser que esse prazo seja bem menor. Então, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar que vai ser um ano e meio, às vezes muda bastante, dependendo muito da situação, do que o paciente apresenta, né, em termos de envelhecimento, flacidez, né, Ju? É como a gente falou, associação de técnicas, né? Às vezes a gente tem que fazer outras técnicas para ter um resultado melhor para o paciente. Né? E tem uma idade para começar a fazer esse procedimento? Gente, olha aqui, gente, 16 anos, ó. Pode começar a fazer. Não, teve a queda, teve a pitose, teve a flacidez, o paciente sente. Porque é interessante quando o paciente vem fazer avaliação, que a própria mãozinha parece um cabo de aço, né? Ele já traciona e fala, doutora, eu quero isso daqui. Então, o paciente assim, geralmente com 20 anos, a gente já entra no processo de envelhecimento. Então, se a gente puder fazer uma prevenção, a gente envelhece muito melhor, né? E como é o pós-operatório, pessoal? Eu posso falar para vocês, viu? Eu posso. Dolorido, uns choquinhos e repuxado. E depois, com o passar do tempo, vocês vão sentindo que tudo vai entrando no lugar. Mas o dolorido e o repuxado, hoje eu estou com uns 20 dias, mais ou menos, 20, 25 dias que eu fiz meus fios. Eu ainda sinto os choquinhos, tá? Por quê? Porque está pegando o tecido e está levando o tecido todo para cima. Então, mais ou menos aí 30 dias, o paciente vai sentir, sim, um certo incômodo, mas assim, nada absurdo. Eu não tomei medicamento, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas 25 dias você vai estar muito bem, né? Pode sentir agulhada, fisgada, repuxada, pontada. Às vezes sente uma pontada, né? Faz às vezes um barulho, às vezes forma um pouco de edema onde deu aquela pontada. E aí às vezes o paciente acha, acho que quebrou o meu fio. E não, é simplesmente natural, é a acomodação dos fios. Esses fios, quando a gente instala, a gente faz uma sobrecorreção, ou seja, faz uma tração um pouco mais do que o ideal para aquele momento, porque eu sei que vai ter uma acomodação. Nesse processo de acomodação, aí sim fica no ponto que a gente quer e aí o paciente fica, né, satisfeito. Isso leva um tempo, às vezes leva 15 dias, uma semana, 15 dias, um mês, alguns casos até 2 meses para ter uma acomodação total, mas não é a média. O Carlos está me perguntando a respeito do Browlift, se a gente usa o fio cólico. Browlift não. Browlift é só cirúrgico, tá bom? Então a gente faz a cirurgia, remove o tecido e faz a sutura. Agora, fio para arqueamento de sobrancelha, sim, a gente usa o COG e tem um resultado muito bom. Vai ser passado isso no BioThreads, tá? Isso aí vai estar no BioThreads e vai ser, na verdade, uma coisa nova que a gente está trabalhando forte. A gente tem uns casos bem interessantes. Isso está sendo uma tendência em alguns locais do mundo e a gente está ligado, né? Então, a gente associando algumas técnicas com algumas associações, a gente vai conseguir um resultado também interessante para a sobrancelha, que também não é uma região, né, Ju, para conseguir um lifting bem expressivo, tão fácil. Lembrando que é temporário, viu, gente? Não é nada definitivo. Definitivo é o Browlift.
Sim. A Eviane está aqui perguntando que o fio russo está em desuso, não se usa mais. Engano seu. Assim, na nossa prática, a gente usa muito o fio russo, mas assim, pacientes acima de 60 anos que têm a indicação, tá? Então a gente tem que ter uma indicação e usa muito, o resultado é muito bom, tá bom? Mas tem que ter a indicação certa. Karina está aqui perguntando, doutora Karina está aqui perguntando, a tração dos fios pode ajudar na cicatriz de acne? Sim, principalmente o Biothreads, Karina, porque ele vai trabalhar nas duas camadas da pele, né? E com a tração ameniza um pouco, mas o bioestimulador vai estar ali atuando e trabalhando na qualidade dérmica. Lembrando aí, pessoal, cicatriz de acne não é um tratamento simples também, tá? Com harmonização. Então, a gente precisa usar o bioestimulador, tem que fazer subincisão, tem que trabalhar as camadas mais superficiais da pele, seja com peeling, microagulhamento, intradermoterapia. Uma sessão só normalmente não resolve, precisa de algumas sessões, né? Tem um intervalo adequado de 45 a 60 dias, em média. Então, assim, só para vocês, né, quem está começando, aí, os profissionais, não, falaram que isso é bom para cicatriz de acne, então vou fazer e vai ficar perfeito, né? Mesmo com a associação de técnicas, muitas vezes, né, Ju, vai passar em 1 ou 2 sessões, melhora bastante, sim, isso é verdade, tem uma melhora significativa, mas perfeito ainda não fica. E aí sim, o bioestimulador associado com essas técnicas que eu acabei de citar são os tratamentos mais interessantes aí para a cicatriz de acne. A Lívia quer saber se ela pode indicar sempre os fios de PCL. Ela gostou mais deles do que os de PDO. Sim. Isso aí é uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Os fios de PCL, para quem não sabe, então a gente tem os fios absorvidos principais, são PDO, de polidioxanona, PCL, né, que a gente tem de policaprolactona, e o de PLLA, que é o fio de ácido polilático, talvez a marca mais conhecida aí, né, seja o nosso Silhouette. E a gente tem aí diferentes graus de tempos de hidrólise desse fio dentro do organismo, tá? O PDO seria o que absorve mais rápido. Fala, então por que vocês usam PDO? Qual que é a vantagem, já que eu tenho um fio que absorve um tempo mais lento, por exemplo, ou polilático ou a caprolactona? Então aí a gente tem que separar o porquê. Primeira coisa, uma coisa é a hidrólise no organismo. Se demora 6 meses, se demora 1 ano, se demora 2 anos. A outra coisa é o lifting facial. Com quanto tempo eu tenho ainda lifting facial com os diferentes fios? Já que aí vai depender muito da ação das garras, da mecânica, da dinâmica, da arquitetura desse fio, né? Além, logicamente, dessas associações, por exemplo, de bioestimulador, que a gente acredita bastante, até pela nossa experiência clínica, e por lógicas também de, se eu estou fazendo um lift, eu tenho uma posição e eu estou associando outra técnica, forma um novo tecido, será que esse lift não vai durar mais? É o que a gente acredita. E nesses 3 fios, eles sofrem hidrólise em tempos diferentes, só que o poder de lifting deles é muito parecido, né, Ju? O PDO vai ter um poder de lift, o tempo de lift muito parecido com os outros 2. Bem, se eu tenho um lifting parecido e se eu quero sempre ter uma posição de reposicionamento, ou seja, eu vou precisar instalar fios de novo. Será que o melhor fio é aquele que fica lá 2 anos, talvez ali induzindo? Beleza, pode estar induzindo colágeno e tal, mas será que não é o ideal a gente trabalhar com um fio de PDO que tem a maior literatura entre os fios absorvíveis de todos, né? É o fio mais vendido hoje no mundo todo. Será que não seria mais interessante? A gente acredita muito no PDO, mas não tem problema nenhum você sabendo, desculpem, a característica dos fios. Por exemplo, o fio de ácido polilático, ele é mais duro, ele é translúcido e mais duro. Então, para fazer uma técnica amarrando aos pares, como a gente gosta, é um pouquinho mais difícil, né, Ju? Já o de policaprolactona, ele tem uma maleabilidade maior, só que às vezes não tem uma dureza, uma resistência tão bom quanto o PDO. Então vocês vão vendo que não é só, sofre hidrólise em tanto tempo, então esse é melhor do que esse. Não, não é só isso. Tem arquitetura, tem a questão mecânica, então são vários pontos. A gente gosta muito do PDO,
mas os outros fios absorvíveis também podem, os outros 2 materiais principais podem ser usados também sem problema, desde que você domine aquele material até com aquele fio específico, né? Sim. Doutores, para reforçar para quem está nos vendo, qual a indicação e a vantagem do BioThreads? Gente, é a minha paixão nacional, a nossa, né, paixão nacional. Vantagens, reposicionamento de tecido e melhora da qualidade dérmica. E isso, eu estou passando por essa fase que eu estou acompanhando. A minha face melhorou muito, então eu estou mais definida. A qualidade da minha pele está muito melhor do que estava. Tanto é que a gente tem o nosso antes e depois, isso vai ser mostrado em aula, em congresso, porque a gente conseguiu atingir resultados maravilhosos. A gente tem muitos casos aqui, né, Diogo? Sim. A gente acredita, maior conforto durante a instalação dos fios PDO. Isso, para quem já fez aí no seu rosto, já fez em paciente, sabe que às vezes incomoda. Com BioThreads vai ser bem mais confortável, isso eu garanto para vocês. A gente vai explicar durante o curso como. Maior durabilidade desses fios, na verdade, da associação dos fios com o bioestimulador, porque eu tenho ali ou hidroxiapatita ou polilático, um dura 18 meses em média, outro até 24 meses. E a gente acredita, né, pela nossa experiência clínica e começando agora as pesquisas, que vai ter uma durabilidade de lift, uma durabilidade de resultado maior, né? Numa mesma sessão, você conseguir um benefício maior de resultado para o paciente, né? E ainda, depois, você então, em uma mesma sessão, você fez ali o BioThreads, 2 meses depois, você faz alguns preenchimentos pontuais com a quantidade de material preenchedor pequena, porque você já trabalhou isso com fio reposicionando tecido e já trabalhou essa face com o bioestimulador, que vai melhorar a espessura dela, mas já dá algum volume localizado, e aí você, né, otimiza os resultados finais. Então a gente está falando às vezes de 2 sessões só, que você tem resultados excepcionais para o seu paciente. Então, são as vantagens que eu enxergo na nossa técnica BioThreads. Então, mulher de 60 anos está perguntando aqui quais os procedimentos na área de pescoço. Tem que ser feita uma avaliação. A gente pode fazer a toxina, você pode fazer o BioThreads, você pode fazer só o bioestimulador, pode fazer o fio liso. Então, tem que ser avaliado. Preenchimento de toda a mandíbula e ultrassom microfocado eu adicionaria nisso aí também. E as principais intercorrências? A gente falou que é superficialização do fio, né, Ju? Sim. Diluição, se não for adequada do bioestimulador, então tem que dominar a técnica. Se você não fizer a diluição adequada, pode formar nódulos, pode ter assimetrias, pode ter, né, vários tipos de intercorrência, mas muito por erro de técnica, tá? Porque os materiais são bem seguros, sim. E a indicação também, né? Tem que entender da indicação de quantidade, tudo, porque senão você não consegue o efeito para o paciente. Sim. Porque a queixa principal não é o que a gente quer para o paciente, é o que ele visualiza. Então, a primeira pergunta que a gente faz para o paciente é o que te incomoda. Então, se ele mostrar, se ele mesmo detectar, você já tem ali 50% do caminho andado para poder ter um resultado excelente. É isso aí. Bem, e a Helenice, ela quer saber se pode fazer a bichectomia e o BioThreads no mesmo dia. Pode sim, pode, deve. A gente é muito a favor, pessoal, de associações, desde que você tenha domínio, experiência, destreza, né, saber medicar, saber... Então você tem que ter experiência. Você está falando aí de bichectomia, você tem experiência, faz em quanto tempo, vai ser com pouco trauma, para ter pouco edema, mas é sim possível. É possível fazer a bichectomia, é possível fazer a lipoaspiração e já passar fios, por exemplo, né? Aí eu não faria o BioThreads, ou seja, usar o bioestimulador também, se eu tiver feito, né, Ju, uma lipoaspiração, porque os tecidos estão soltos ali, aí a gente pode ter maior possibilidade de complicação. Mas fazer uma bichectomia, que eu já vou tirar volume, uma face mais pesada, né? E aí fazer esse reposicionamento com os fios, associando com os bioestimuladores, para mim faz todo sentido. Outra coisa, vocês estão perguntando se a gente vai ter ultrassom microfocado aqui no curso BioThreads. Sim, vamos ter sim, tá? Pessoal, BioThreads... Aguarde, não fique de fora, porque a revolução hoje para rejuvenescimento do paciente, isso é porque eu estou passando por esse processo. É fabulosa, tá? 16, 17, 18 de abril,
tá? É o nosso curso BioThreads, para quem está perguntando a data, 16, 17, 18 de abril. Tá lá na minha bio, tanto Instituto Diogo Lustosa como Diogo Lustosa, as páginas aí do Instagram. Tem lá o Linktree, né? A páginazinha, o link na bio. Lá tem os cursos, as datas, a página do nosso site, que é institutodiogolustosa.com. Então, assim, tem várias formas. Também. Paciente modelo, a gente, né, os nossos cursos, desculpa, são muito conhecidos também pela grande quantidade de pacientes. Graças a Deus a gente tem uma experiência, uma casuística enorme de fios aqui em Brasília no Instituto. E sempre vem muito paciente, né, Ju? Sim. Procurando fios pela naturalidade que os fios dão. Paciente que não quer ficar volumizando muito a face, dando muito volume no rosto, preenchendo demais. Aí a gente tem muita procura dos pacientes pelos fios, pelo reposicionamento tecidual. E hoje a gente é referência no Brasil em fios pela estrutura, pela quantidade de paciente e pela experiência clínica, viu, gente? Então vale muito a pena esse curso, tá? Então BioThreads está aí, está chegando em abril, espero vocês todos aqui. Estamos com o curso do Full Face, que é o preenchimento total da face, dia 12, 13 e 14 de março. Também é um curso muito interessante. Vocês vão sair daqui com técnicas, com um aprendizado, com parte clínica bem completa. Tá bom? A nossa próxima live, né, Jô, vai ser com o professor Diogo Melo, querido. Eu sou o Diogo Melo! Dia 27/2, às 20 horas, vai ser na quinta-feira? É isso? Quinta-feira. Dessa vez foi na quarta, porque vai ter agora o carnaval. A gente volta à programação normal, ou seja, na quinta-feira, às 20 horas, na semana que vem, junto com o Diogo. Ele não vai estar aqui, mas a gente vai estar ali fazendo usando a tecnologia para a gente estar na mesma tela, né, que é bem interessante. A gente está com todas as lives gravadas, salvas no nosso canal no YouTube, tá? Então, na página do Instituto Diogo Lustosa no YouTube, a gente já está lá com o vídeo do Secret Lips, do professor Hoff Miranda, sobre preenchimento labial e técnicas, na verdade, para harmonização, principalmente do terço inferior da face. Temos aí uma live juntos, eu e a doutora Juliane, sobre o preenchimento Full Face, que a gente falou sobre ácido hialurônico e um pouco de bioestimuladores, mais uma vez, e está lá no nosso canal já. E daqui a 2 dias já estará também essa live salva lá no nosso canal do YouTube, né, falando sobre BioThreads. E é isso, né, doutora Juliane? Gente, muito obrigada pelo carinho. Acho que a gente está recebendo um monte aqui de comentários, né? Muito. Então, assim, Thales, nossa, tem muita gente aqui, não dá nem para responder todo mundo. Obrigada por tudo. Todo mundo sabe que a gente está começando, então é interessante vocês estarem presentes, vocês estão fazendo parte disso daqui, né? Sim, as nossas lives, a gente começou, essa é a 3ª live apenas. Todas as lives, a gente tem crescido o número de pessoas que têm participado e a gente está bem feliz, né? Muito. Acho que a gente tem agregado, as pessoas têm transmitido um carinho muito grande para a gente e a gente está bem satisfeito. Nosso curso de BioThreads, se você tem interesse, tem pouquíssimas vagas ainda, a gente quase não anunciou, foi bem pouco e já tem bastante, tem pouquíssimas vagas. Mas se você tem interesse de fazer, seja breve, porque tem poucas vagas. E a gente aguarda você, vai ser um prazer tê-los aqui em Brasília, que a gente está em casa e vai trazer um curso de extrema qualidade para vocês, com toda certeza, isso eu garanto. Se quiser fazer a diferença no seu consultório, passar credibilidade para os pacientes, gente, é BioThreads, viu? Eu vou falar para vocês, porque eu faço isso, eu vivo isso, tem um monte de aluno nosso que está aqui na live, então eles sabem que a gente respira os fios. Então, faça a diferença no seu consultório. Isso não é um gasto, isso é um investimento para vocês. Entender de tudo. A gente vai abrir a mente de vocês com relação a rejuvenescimento. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado, Deus. Gente. Grande abraço. Um abraço para todos. Tem que salvar.